Era uma vez uma família santa. E a gente não tá falando de São José e Nossa Senhora e Jesus, que são por excelência, né? Mas estamos falando de uma outra família, com numerosos filhos, com uma história pautada ali no dia a dia e que construíram uma vida de santidade. cujo pai era relojoeiro e a mãe era rendeira. Tiveram 9 filhos, dentre os quais 5 permaneceram vivos, 4 foram para a glória bem cedinho. 4 foram para o Carmelo e uma para o mosteiro. Estamos falando da família Martin, Santa Zélia e São Luís Martin, os pais de Santa Teresinha. Por isso eu vim com esse coque aqui, um look todo diferente. Foi por causa disso? Não, é porque o cabelo tá sujo. Mas eu tô muito parecida com Santa Teresinha. Depois eu vou mostrar uma foto dela pra vocês verem o coque igualzinho o meu que ela fez um dia. Ou muitos dias, não sei. Bom, mas a gente fica todo empolgado e muito, muito, muito felizes de falar dessa família maravilhosa, porque eles são para nós um exemplo de vida santa para nós que somos casais, para nós que somos famílias, que somos pais, porque eles souberam muito bem semear no coração destes filhos, destas filhas, a palavra de Deus, um amor apaixonado por Jesus Cristo. Desde muito pequenas, eles foram acostumando as filhas a chamar Jesus Cristo de o bom Deus, em tudo, em cada momento, antes das refeições, em todas as situações, quando se referiam ao Senhor, era chamado de o bom Deus. E assim as 5 filhas tratavam o Senhor. Nós estamos encantados pela história dessa família, gente. São Luís e Santa Zélia Martin. Estamos envolvidíssimos com eles e muitos sinais de confirmação entre livros que ganhamos, imagens que ganhamos, olha ícones que ganhamos gente. deles. Olha aqui no meu vestido preto aqui, dá bem pra ver. Que coisa mais linda. Imagem de Santa Zélia e São Luís Martin. Tem o outro íconezinho ali que nós ganhamos também com toda a família. Pega lá pra mostrar, meu Vou bem. pegar. A gente já mostrou no Mas vídeo. vai que a pessoa não viu o outro vídeo, né? É bom mostrar de novo, né? Olha, gente, que coisa mais rica. Ah, nem, meu Essa Deus aqui, ó. do céu. Santa Zélia, São Luís, os filhinhos que eles perderam, já nascidos e grandinhos. E as 5 filhas e essa Santa Teresinha. Tá aqui a família toda. E olha aqui, Santa Zélia tá de coque. Por isso que eu vim de coque hoje. Vou deixar ele aqui perto, isso aqui pertinho de mim, tá, Tiba? Pode deixar aqui? Pode? Então, gente, é uma história linda que começa já desde o momento em que eles se conheceram, né? Se cruzaram sobre uma ponte e ali Santa Zélia sentiu o Senhor falando no seu coração que aquele era o homem que ele tinha preparado para ela. Olha que coisa mais linda. Eles naquele momento ali só se cruzaram o olhar, mas 3 meses depois estavam casados. Ah, meu Deus do céu, pensa só. E é interessante ver a vida deles, porque ambos queriam viver uma vida de consagração a Deus, né? Uma vida religiosa, mas não foi possível. Quando Zélia viu que ela não poderia ir para um convento, ser uma religiosa, ela falou: eu quero então receber muitos filhos para dar muitos filhos santos para Deus. Só que quando eles se casaram, eles viveram um casamento josefino. Eles viveram um tempo de abstinência sexual, mas aí eles foram orientados por um diretor espiritual e aí se abriram a tantos filhos que Deus quisesse dá-los. O diretor espiritual deve ter atendido os dois e falado: gente, vocês não estão entendendo. A gente não se santifica apesar da vida conjugal, do ato conjugal. Vocês se santificam através dele, justamente através do matrimônio, porque era a mentalidade também da época, né? Porque eles queriam ser santos desde novinhos, os dois tinham esse desejo muito grande no coração, e a mentalidade era essa: como que eu vou ser santo? Sendo um consagrado, um celibatário, um padre ou uma freira. Já que eles não foram e se casaram, eles pensaram por um instante que poderiam se santificar na abstinência do ato conjugal. E através da graça de Deus, iluminado por um abençoado diretor espiritual que falou para eles: não façam mais isso, parem com isso agora. Então
eles tiveram as filhas e entre elas a grande doutora da igreja, Santa Teresinha. E eles eram extremamente apaixonados um pelo outro, né? São Luís viajava muito porque quando eles viram que a empresa de rendas de Santa Zélia estava crescendo muito, ele fechou a sua relojoaria e passaram a trabalhar os dois juntos na empresa de rendas, na fábrica de rendas. E ele era aquele que viajava para entregar as encomendas, para buscar materiais em outras cidades, e ele gostava muito de peregrinar em santuários. E em cada uma destas viagens eles se escreviam muitas cartas apaixonadas, onde ele tratava minha amiga, meu bom Luís, Zélia chamava ele assim. Então aquela coisa apaixonada, aquela coisa cuidadosa, aquela relação de profundo respeito e amor que os dois tinham. Santa Zélia chegou a escrever em uma das suas cartas: que santo homem é o meu marido, o meu bom Luís. Eu queria que todas as mulheres tivessem um marido como o meu. E eles tinham um profundo desejo de santidade, levavam isso muito a sério. Eu li que São Luís, ele saía para comprar pão e ele comprava o melhor pão da padaria para sua esposa e para suas filhas, mas para ele pegava sempre o pão mais simplesinho, aquele pão às vezes até já do dia anterior, para que ele oferecesse também mortificações, penitências a Deus. Mas ele entendia, essa é a minha forma de me santificar, mas para a minha família eu dou o melhor. Eu achei tão bonitinho. Eles iam à missa todos os dias de manhã. Tem até relatos de vizinhos falando, né? Quando a gente escutava bater a porta de manhã, a gente já sabia. Era o santo casal indo à missa, podemos dormir mais um pouco. Muitas atividades durante o dia, mas já reservavam os primeiros momentos do seu dia para se encontrar com Jesus na Eucaristia. E Luís, ele gostava de pescar, ele gostava muito de música, tinha uma voz bonita, gostava de cantar. Há relatos assim de que era uma alegria estar perto de Luís, né? E assim como era alegria estar perto de Zélia, pela paz que ela transmitia, pela graça de Deus que estava com ela, era realmente um casal que se entregou inteiramente na busca da santidade. E que as próprias filhas vão reconhecer isso, né? As filhas escreveram vários relatos, várias cartas. A própria Santa Teresinha, em História de uma Alma, ela conta muito sobre os seus pais e ela fala que Deus deu-me pais mais dignos de céu do que da terra. E elas falavam também, nós nascemos num terreno santo. Numa terra santa. Eles tinham seus momentos de oração em família, né? E que transmitia para as filhas. Santa Teresinha, essa grande doutora, adotou o nome Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face por causa da devoção dos pais, que eles tinham uma devoção a São José, a Nossa Senhora e a Sagrada Face. Como influenciou essa grande doutora da igreja, esse ambiente familiar que ela foi cuidada, que ela foi criada, que ela foi ensinada. Pela fama de Santa Teresinha, alguns podem até pensar, os pais são santos porque são os pais de Santa Teresinha. Não. Santa Teresinha é santa por ser filha desse grande casal. E Luís Martin. Como a gente falou, né, Santa Teresinha usava muito o termo o bom Deus por causa de Zélia e Luís. E a canonização de Santa Zélia e São Luís para os tempos atuais é um grande sinal de Deus, né? Há uma grande necessidade nos tempos que estamos vivendo de casais santos, de famílias santas, para ser exemplo para o mundo. Porque a gente sabe que a salvação da sociedade, ela se dá pela reestruturação da família, né? Uma família bem estruturada é a base para que uma sociedade se levante, uma sociedade se reerga de todas as cinzas, todos os escombros em que ela está hoje. Estamos no meio de um caos, em todos os sentidos, os valores se perdendo, as tradições se perdendo, tanta coisa ruim acontecendo. Então o mundo ele tem sede, necessidade de famílias que assumam o seu papel, homens e mulheres conscientes do seu papel enquanto pais, enquanto esposo e esposa, da necessidade de uma vida de fidelidade, de uma vida com Deus no centro da família, uma vida de oração em família, de assumir o cuidado, a educação dos seus filhos. Então hoje nós somos chamados, assim como Santa Zélia e São Luís, tendo eles até mesmo como exemplo, claro, em primeiro lugar a Sagrada Família, mas da gente trilhar esse caminho de santidade também,
que é feito no dia a dia, nas renúncias do dia a dia, nas lutas, mas nas escolhas certas do dia a dia, de colocar sempre Deus à frente de tudo e no centro de tudo. Tem até um trecho no livro, pega daí esse livro aqui, aquele trecho que você marcou. Olha que interessante. A família é a pedra fundamental da sociedade, bem firme e marcada com o selo divino. Assegura uma solidez inabalável ao edifício da pátria, esfrangalhada pelo vento das paixões, corroída pela amasia, pelo casamento meramente civil e pelo divórcio, apenas oferece à sociedade uma base precária, condenada a desfazer-se. A França reinava no mundo quando era o país dos lares estáveis e dos berços. O declínio inexorável principiou quando deixou desmoronar a casa e procurou diminuir as fontes da vida. O que vale o ardor no trabalho, a coragem física, o heroísmo militar, se a raça se entrega despreocupadamente ao suicídio coletivo, que é o medo dos filhos? Está se referindo aí a todo esse fechamento à vida. Esse é um dos trechos da introdução desse livro maravilhoso que a gente até mesmo quer indicar para vocês. História de uma família, o lar onde floresceu Santa Teresinha. Esse livro aqui, ele conta toda a história da família Martin, o dia a dia, como foi a educação das filhas, a ida das filhas para o Carmelo, a doença, a morte de Santa Zélia. Então, todo o seu itinerário é interessante porque ele foi escrito em 1948, quando as filhas ainda estavam vivas. Algumas das filhas do casal Martin ainda estavam vivas. No Carmelo, né? E quando este padre, Stefan Joseph Piat, eu não sei se é assim que se fala, ele tem acesso às filhas, né? E até mesmo a alguns documentos bem íntimos do Carmelo. E as filhas puderam ver então os escritos do padre e dar ali o seu atestado de que sim, está de acordo, é isso mesmo. Então nós temos a graça de ter um livro que foi avaliado pelas próprias filhas do casal Martin. Não, é impressionante. Ou seja, quem indica o livro são as irmãs de Santa Teresinha, as filhas de Zélia e São Luís Martin. Esse livro sairá no próximo box da minha Biblioteca Católica. A gente já falou aqui da Biblioteca Católica, né? Que é um clube do livro católico. Livro, onde você assina ali, você recebe todos os meses na sua casa um livro, mais um brinde. No próximo mês, então, vai ser este livro aqui. Se você tem interesse de entrar na Biblioteca Católica, em fazer parte desse clube do livro, para formar na sua casa uma biblioteca com esse tipo de leitura, né? Você pode assinar, tá aqui o link, eu vou colocar na descrição do vídeo embaixo. Você clicando aí, você pode assinar a minha Biblioteca Católica e receber no próximo mês esta relíquia aqui, que é o livro do padre Stefan Joseph Piat. Você falou bem melhor do que eu. E é interessante, gente, que o processo de canonização dos dois foi aberto separadamente. E o Papa Paulo VI falou, não, eles têm que seguir num processo junto. E o milagre para a beatificação tem que ser de uma pessoa que pedir a intercessão dos dois. Olha que bonito. O casal foi beatificado por Bento XVI em 2008 e canonizado por Papa Francisco em 2015. É atualíssimo, né, que traz aí pra gente um exemplo. E que temos também fotos deles, né, gente? Você foi na deixa internet. eu ver aqui, ó, vocês vão ver como é que Santa Teresinha tá. Meu coque tá parecendo com Santa Teresinha. Olha dá pra aqui, ver aí? Aí, ó. Olha que belezura. Ó, Santa Teresinha em homenagem a ti, querida. Isso que é bacana também desse livro, tem um montão de foto da família Guerin, da mãe de Santa Teresinha, tem a foto das irmãs pequenas, a foto da casa deles, do pai, São Luís Martin. Aqui a barba dele tá parecida com a sua, viu, Só a barba, né, tem. Maravilhoso, gente. Vale muito a pena ter esse tipo de leitura na nossa casa, porque estas leituras da vida dos santos, elas nos edificam, elas nos levam para perto de Deus. A gente já falou sobre isso aqui, como é importante a gente mergulhar nesse tipo de leitura. As leituras espirituais, elas são momentos de oração também no nosso dia a dia, e não devem ser abandonadas, deve ser algo cultivado no nosso dia a dia mesmo, as leituras espirituais. Então tá aí, gente. Deus abençoe vocês. Fiquemos então com a intercessão de Santa Zélia e São Luís. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Tchau.